Oi, pessoal, aqui é a Haru, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cristã no Japão, e hoje eu quero compartilhar minha experiência de como eu fui batizada no Espírito Santo. Para quem não me conhece, o meu nome é Haru, né? Eu tenho 17 anos, moro no Japão e eu aceitei Jesus faz apenas 3 meses. Sim, faz pouco tempo. Eu aceitei Jesus em setembro de 2024, a gente está em dezembro, quase acabando o ano, então eu sou uma nova convertida. E aqui eu não estou para ensinar, mas sim para compartilhar minha experiência e compartilhando com vocês o que eu estou aprendendo, o que está acontecendo na minha vida, compartilhar minha jornada aqui com vocês e também inspirar vocês a crescer na fé junto comigo, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no meu canal, me seguir lá no Instagram, onde eu também posto conteúdos cristãos. E é isso, vamos pro vídeo. Bom, nessa primeira parte do vídeo eu vou explicar de uma maneira bem rasa o que é oração em línguas. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, se aprofundar no assunto, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora eu vou falar rapidinho por que orar em línguas. E tem 3 motivos que eu escrevi aqui, que é o primeiro é crescer em intimidade com Deus. Orar em línguas ajuda a gente a se conectar mais com Deus e a gente ir mais a fundo no nosso relacionamento com Ele. O segundo motivo é edificação espiritual. Aí eu escrevi aqui assim, ó. Essa prática fortalece nosso espírito e nos aproxima do propósito de Deus para nossas vidas. O Espírito intercede pela gente e ora de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas, porque a gente não sabe. Então, edificação espiritual. E o terceiro motivo é a intercessão do Espírito Santo. Então, o Espírito, ele nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede pela gente quando a gente não sabe orar a vontade de Deus. Bom, essa foi a explicação bem rasa do que é orar em línguas e o porquê que a gente ora em línguas, né? Eu só queria deixar claro para vocês, antes de contar o meu testemunho, só para vocês entenderem um pouco. Se vocês querem saber mais sobre o assunto, eu vou deixar alguns vídeos assim que eu recomendo. E também eu recomendo esse livro aqui, que eu acredito que vai ajudar muito, muito, muito mesmo, do pastor Luciano Subirá. Esse livro está em inglês porque eu comprei lá na conferência e só tinha em inglês, mas enfim, esse livro é brasileiro, é sobre falar em línguas, orar em línguas. Aqui tá falando Speaking in Tongues. Eu vou deixar aqui o nome em português, eu não sei como tá o título, mas esse livro aqui ele fala especificamente sobre orar em línguas, o porquê que a gente ora em línguas, ele dá testemunho, ele recita, tipo, versículos da Bíblia e ele ensina, e ele explica tudinho que você precisa saber sobre o que é orar em línguas e o porquê que a gente tem que orar em línguas. Tem um trecho que eu separei aqui, que é assim, ó. Orar em línguas não é apenas um sinal externo, mas uma ferramenta poderosa para edificar nossa vida espiritual e ativar o sobrenatural de Deus. Agora chegou a hora de contar o meu testemunho para vocês, a parte importante do vídeo. Eu achei importante explicar antes de contar o meu testemunho, só para vocês entenderem o que é, né? Porque talvez tenha pessoas que não sabem o que é oração em línguas. Mas enfim, quando e como que eu soube sobre oração em línguas? Eu lembro que quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu ia numa célula que tinha aqui no meu prédio, na casa de uma amiga da minha irmã, né? E o pai da menina, que era o líder da célula, ele orou em línguas e a esposa dele também. A gente estava numa roda, eu não lembro direito, mas eu sei que todo mundo estava lá e eles começaram lá em línguas. E eu achei muito, muito engraçado. Eu fiquei, gente, que é isso? Depois que eu fui entender, tipo, oração em línguas, só que eu não sabia muito sobre isso, então, tipo, ignorei. Eu também já vi na internet pessoas orando em línguas e tal, mas quando eu realmente comecei a querer buscar oração em línguas foi depois que eu, né, me converti de verdade e que eu soube sobre os benefícios da oração em línguas, né? Eu não sei qual gatilho que me deu de querer pesquisar sobre isso assim do nada, mas eu acho que eu vi em algum lugar de novo e eu resolvi pesquisar. Então, o importante é pesquisar e você entender os benefícios da oração em línguas. Depois de eu entender isso, eu comecei a querer ser batizado no Espírito Santo. Eu fiquei, gente, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Bom, daí eu comecei a orar para Deus, pedir para ele me batizar no Espírito Santo e para eu orar em línguas. E eu não sabia muito. Então, teve 2 vezes. Na primeira vez eu fui numa conferência, fui em 2 conferências. Eu fui em uma conferência que o Israel Subirá estava, eu queria muito orar em línguas. Teve um momento lá que todo mundo ficou lá na frente, começou
a chorar e tal. Aí vai, vem em mim, eu quero orar em língua. Só que não aconteceu nada desse dia. A segunda vez foi na conferência numa outra conferência que eu fui, que tá aqui no meu canal no YouTube, né? Tem 2 vídeos de conferência. Nessas 2 conferências eu orei, eu pedi, só que não veio, não aconteceu nada. E eu não entendi o porquê que não acontecia. E eu não entendi por que eu não estava acontecendo o batismo do Espírito Santo, sendo que eu estava orando para isso. Daí eu resolvi fazer o jejum. Eu não lembro quanto tempo eu fiz, mas é aquele tipo de jejum assim que tira tipo uma refeição no dia, sabe? Mas eu fiz um jejum, né? E nessa mesma semana que eu fiz um jejum, eu me reaproximei de uma amiga, a Nicole. Então, nessa semana aí, eu encontrei com ela na sexta, ela e o irmão dela eu encontrei ele pela segunda vez, e ela foi a primeira vez, assim, depois de muito tempo, fui numa sexta. E eu lembro que o jejum era da quarta até sexta, e era jejum parcial, né? Então, sexta era o último dia do meu jejum, e eu encontrei com ela para buscar algum trabalho, assim, procurar um baito. Eu não sei como fala em português, então vou deixar aqui. Mas, enfim, a gente entrou nesse assunto de oração em línguas. O irmão dela, ele é graduado numa escola bíblica, né, de teologia, então ele sabe bastante. Então ele começou a falar, e uma coisa, assim, que me impactou bastante é que ele disse assim, não é o Espírito Santo que vai falar por você, que vai orar por você, é você que tem que falar. E o Espírito Santo, ele só vai te conceder as palavras. E você vai orando em línguas, então você pode orar quando você quiser. E essas coisas eu não sabia. Aí eu fiquei, como assim? Então, nessas 2 vezes que não deu certo e que eu não fui batizada no Espírito Santo, eu achava que o Espírito Santo ia falar por mim. Aí que eu entendi. Então, lembrando que a gente estava na sexta. Aí a Nicole, ela me convidou para ir no culto de mulheres que ia ter da igreja dela. E também me convidou para o culto de domingo. Porque no culto de domingo, ela me explicou que eles fazem um apelo para quem quer ser batizado no Espírito Santo. Então eu fiquei, interessante. Só que eu acabei não indo no domingo. Então eu orei para Deus e pedi, por favor, Deus, eu quero muito orar em línguas, eu quero ser batizado no Espírito Santo ainda esse final de semana. Eu sei que o Senhor vai dar um jeito, mesmo se eu não conseguir em domingo, mas eu quero ser batizada, porque eu já tinha entendido que era eu que falava e o Espírito Santo me concedia as palavras. Então, eu orei, daí sábado eu acordei, eu fiquei desde de manhã com eles, né, porque os meninos tinham ido lá para treinar o futsal, algo do tipo. Aí eu fiquei lá, então a gente passou o dia inteiro juntos. Aí à noite só que teve o culto de mulheres. E eu lembro que eu tive um sonho nesse dia. E nesse dia eu tive um sonho que eu tava orando em línguas. Eu acordei, só que eu acabei esquecendo sobre esse sonho durante o dia. Eu só lembrei assim quando aconteceu. Enfim, eu vou chegar lá. Enfim, deu 7 horas, a gente tava lá no culto das mulheres. O Eduardo, irmão da Nicole, ele deixou a gente lá. E foi um culto normal. Só que no final, a mulher, ela fez um apelo. Ela deu 3 opções, assim. Que é para quem não tinha aceitado Jesus ainda, que fosse lá na frente, que ela ia fazer uma oração. O segundo é se tinha alguém com doença, enfermidade, que ia orar, né, por cura. E o terceiro foi sobre quem aceitou Jesus, mas não foi batizado no Espírito Santo, venha pra frente. Eu fiquei assim, ó, eu olhei pra Nicole. Aí eu fiquei, nossa, eu quero ir, vai. Aí eu fiquei, será que eu vou? Aí ela falou que sim. Então, ela também foi junto comigo, né? Enfim, daí eu e a Nicole, a gente foi lá pra frente. E eu comecei a orar normal. Aí a mulher, ela chegou em mim e ela falou assim, tá, qual dos 3, assim, que você vem? Aí eu falei do batismo do Espírito Santo. Aí ela começou a explicar pra mim que o batismo do Espírito Santo é um investimento de poder e etc. Então, daí essa mulher, ela falou pra mim abrir a boca e orar normalmente, que ela ia estar orando por mim e que se eu sentisse alguma vontade, assim, de falar alguma coisa, assim, né, fora do normal, que era pra eu falar, né? E ela, então, eu fechei o olho e ela começou a orar por mim e eu senti a minha língua fazendo assim, ó. Eu comecei a sentir alguma coisa assim na ponta da língua, sabe? Aí eu comecei a falar em línguas. Foi ali que eu comecei a falar em línguas e eu não conseguia parar. Quer dizer, eu podia parar, só que, tipo, assim, fluía, sabe? Tava fluindo e eu falava. Aí depois, mesmo depois de, tipo, voltar pra minha cadeira e sentar lá, eu continuei falando. Então foi uma sensação muito esquisita, porque eu fiquei com esse pensamento, será que é eu ou tá acontecendo mesmo, sabe? A gente sempre vai ter essa dúvida, porque a gente não entende o que a gente tá falando, né? Então eu só fui lá
eu comecei a falar e senti muita vontade de falar, voltei, sentei, continuei falando em línguas, e essa foi a minha experiência de como eu fui batizada no Espírito Santo, depois de buscar, né, ficar buscando assim, porque eu fui batizada no Espírito Santo dia 23 de novembro, que eu me lembro, dia 23 de novembro, se eu não me engano, depois eu vou colocar aqui, mas foi mês passado, e faz 2 semanas mais ou menos, porque hoje é dia 11 ou 12, não lembro, mas faz pouco tempo eu comecei a falar em línguas e foi uma experiência assim, muito doida e esquisita ao mesmo tempo. E o que eu entendi é que não precisava forçar nada e só confiar que o Espírito Santo ia me conceder as palavras para eu orar em línguas. Antes eu esperava, tipo, ele orar por mim, mas não. Era só confiar e eu abrir minha boca e falar, basicamente. Agora eu vou falar 4 dicas rapidinho para quem quer praticar orar em línguas. O primeiro é: ore em línguas todos os dias. Mesmo que seja por poucos minutos, isso te ajuda a crescer espiritualmente. Então, sempre que você puder, ore em línguas. O segundo é: não espere sentir algo especial. Eu esperava que eu ia sentir uma emoção, que não sei o quê. Mas a gente ora em línguas, o que eu entendi depois, a gente ora em línguas pela fé, não por sentimento. Então, mesmo quando você não está sentindo nada, você fica orando em línguas. Não significa que você vai, nossa, chorar, vai ficar, ai, aquela coisa. Não. O seu espírito que ora. Então, tem vezes que você vai sentir, tem vezes que você não vai sentir. E tá tudo bem. E a terceira dica é: ore em línguas enquanto realiza tarefas. Seja estudando, arrumando a casa, indo para a escola, ore em línguas, porque a nossa mente, ela fica infrutífera quando a gente está orando em línguas. Então a gente pode tá concentrado ali em alguma coisa e tá orando em línguas. Então é muito top. E a quarta dica é você buscar conhecimento, que é bom você assistir vídeos sobre o assunto, né, sobre oração em línguas, para você pesquisar mais a fundo, ler livros, esse aqui que eu recomendei e outros também se tiver, e conversar com amigos cristãos que já falam em línguas, conversar com pessoas que já falam em línguas, que nem o Eduardo e a Nicole, o Eduardo principalmente, que ele pratica. Então, é bom você tirar dúvidas ou falar com um pastor, se o seu pastor fala em línguas, entende sobre o assunto. É bom você buscar por conhecimento e você entender o porquê, né? Não só falar em línguas, mas você entender o que tem por trás disso e o porquê que é tão importante. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu dei meu testemunho, também expliquei um pouco sobre o que é, como que funciona, mas é bom você pesquisar detalhadamente sobre isso, buscar bastante, orar para Deus, perguntar para pessoas que sabem orar em línguas, né, tirar suas dúvidas. Enfim, deixa o like, se inscreva no meu canal, me siga lá no Instagram, que eu sempre estou postando. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aí também se você quiser. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. E é isso, Deus abençoe. Beijos, até a próxima!